Minha criança, se você soubesse o que vou te contar agora, talvez não acreditasse que uma pessoa pode passar por tanto sofrimento e ainda estar aqui, aos 89 anos, contando essa história com um sorriso no rosto. Mas antes de começar, quero te dizer uma coisa. Cada vez que você aperta esse botãozinho da inscrição aqui embaixo, você não está só me ajudando. Você está ajudando outras pessoas que precisam ouvir que é possível sobreviver ao impossível. Sabe, minha querida, a vida me ensinou que compartilhar nossas dores pode curar as feridas dos outros, e é por isso que estou aqui hoje. Imagina uma criança de apenas 11 anos sendo arrancada do colo da mãe numa madrugada fria de inverno, sem entender por que homens estranhos estavam levando ela para um lugar que seria pior que o próprio inferno. Essa criança era eu, Socorro, e o que vou te contar vai te fazer entender como uma menina inocente se transformou numa sobrevivente. Todo mês, a gente manda presentes especiais para quem mais comenta e dá curtida aqui no canal, mas só para quem tiver se inscrito, porque vocês são nossa família aqui no YouTube. Era 1943, quando minha vida virou de cabeça para baixo. Eu era a quinta filha numa família de 12 crianças, e meus pais, seu Benedito e Dona Francisca, mal conseguiam colocar comida na mesa. A seca tinha destruído nossa plantação de milho e feijão, e a fome batia na nossa porta todos os dias. Lembro como se fosse ontem do barulho que meu estômago fazia de madrugada, daquele vazio que doía mais que qualquer pancada. Minha mãe chorava escondido atrás da casa, pensando que a gente não via, mas eu via tudo, minha filha. Eu via o desespero nos olhos dela toda vez que um de nós pedia comida e ela não tinha nada para dar. Foi numa tarde de segunda-feira que apareceu na nossa porta um homem alto, de bigode grosso e chapéu de couro. Ele falava com meu pai em voz baixa, mostrando uns papéis amarelados e uma bolsa cheia de dinheiro. Eu estava escondida atrás da porta da cozinha, tremendo de medo sem saber por quê. O homem se chamava Coronel Sebastião, e ele ofereceu uma quantia que para minha família faminta parecia uma fortuna. Em troca, ele levaria algumas das meninas para trabalhar na fazenda dele, prometendo que seríamos bem cuidadas, que teríamos comida todo dia e até mesmo aprenderíamos a ler e escrever. Meu pai, com lágrimas nos olhos e o peso da fome de toda a família nas costas, aceitou o acordo. Naquela noite, dormi pela última vez no meu cantinho ao lado das minhas irmãs, Conceição e Aparecida, que também iriam comigo. A pequena Rosário, de apenas 9 anos, seria a quarta a nos acompanhar. Não sabíamos que estávamos sendo vendidas como gado, que nossa infância tinha acabado naquele exato momento em que meu pai apertou a mão daquele demônio de chapéu. A viagem até a fazenda durou 3 dias num caminhão velho e barulhento. Éramos 8 meninas amontoadas na carroceria, algumas chorando baixinho, outras mudas de terror. O motorista, um homem de dentes podres e hálito de cachaça, ria das nossas lágrimas e dizia que logo a gente ia aprender a se comportar direito. Paramos apenas 2 vezes para fazer necessidades e beber uma água suja de um poço qualquer. A fome apertava tanto que eu cheguei a comer folhas de uma árvore que encontrei durante uma das paradas. Quando chegamos na fazenda Santa Rita, o sol estava se pondo e tudo parecia ter saído de um pesadelo. Era um lugar enorme, com casarões brancos e um portão de ferro que rangeu como as correntes do inferno quando se abriu para nos receber. O coronel Sebastião nos esperava na varanda principal, e ao lado dele estava uma mulher magra e de olhar gelado, que ele apresentou como Dona Clotilde, a governanta. Ela nos olhou de cima a baixo como se fôssemos bichos no mercado, balançando a cabeça com desaprovação. Muito novas, ela murmurou para o coronel, mas vão servir depois de uns anos de treino. Essas palavras ficaram gravadas na minha alma como ferro em brasa, minha filha. Naquele momento, eu ainda não entendia completamente o que elas significavam, mas meu coração de criança já sabia que algo terrível estava por vir. Fomos levadas para um galpão nos fundos da fazenda, onde já havia outras meninas e mulheres jovens. Algumas não deviam ter mais que 15 anos, outras pareciam ter vivido ali a vida inteira, com olhares vazios e cicatrizes que contavam histórias que nenhuma criança deveria conhecer. A primeira noite foi a mais longa da minha vida. Deitadas em colchões velhos e rasgados, ouvíamos os gritos que vinham da casa grande.
Sons que gelavam o sangue e faziam até as mulheres mais velhas se encolherem de medo. Conceição, minha irmã de 13 anos, me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido: "Socorro, promete que a gente vai sair daqui juntas." Eu prometi, sem saber que essa seria uma das últimas conversas que teríamos como irmãs inocentes. O primeiro mês foi de adaptação, como dizia a dona Clotilde. Acordávamos antes do sol nascer para trabalhar na cozinha, lavar roupas no rio e cuidar dos animais. A comida era pouca e ruim. Um pedaço de rapadura, farinha com água e, se tivéssemos sorte, um punhado de feijão sem tempero. Nossas mãos ficaram em carne viva de tanto esfregar roupa nas pedras do rio, e nossos pés sangravam dentro dos sapatos velhos que nos deram. Mas o pior ainda estava por vir, minha querida. O pior começou quando completei 12 anos. Era uma sexta-feira quando a dona Clotilde me chamou para uma conversa especial no escritório do coronel. Ela me deu um vestido azul claro para vestir e me obrigou a tomar banho com um sabonete perfumado que queimava minha pele ressecada. Meu coração batia tão forte que eu achava que ia sair pela boca. Quando entrei naquele escritório escuro, cheio de livros empoeirados e retratos de homens carrancudos, o coronel Sebastião estava sentado atrás de uma mesa enorme, com um copo de bebida na mão e um sorriso que me deu vontade de correr. "Chegou sua hora de aprender as obrigações de uma moça", ele disse, levantando devagar da cadeira. Foi nesse momento que entendi por que as outras meninas tinham aquele olhar morto nos olhos, porque algumas choravam durante o sono e porque outras simplesmente tinham parado de falar completamente. O que aconteceu naquela sala mudou minha vida para sempre, minha filha. Não vou entrar em detalhes porque ainda dói demais, mas você precisa saber que naquele dia nasceu uma Socorro diferente, uma que aprendeu que o mundo pode ser cruel demais para crianças inocentes. Depois dessa primeira vez, virei propriedade do coronel Sebastião. 3 vezes por semana, eu era chamada para aquele escritório maldito, e cada vez uma parte da menina que eu era morria um pouco mais. Minhas irmãs passaram pela mesma situação quando chegou a vez delas, e ver o sofrimento nos olhos da Conceição e da Aparecida era pior que meu próprio sofrimento. A pequena Rosário conseguiu fugir numa madrugada de chuva antes que chegasse sua vez, e até hoje não sei se ela conseguiu voltar para casa ou se morreu pelo caminho. Oro todos os dias para que Deus tenha cuidado dela. Os anos passaram devagar como mel grosso, cada dia uma eternidade de dor e humilhação. Eu tinha 16 anos quando descobri que estava esperando um bebê. O terror que senti naquele momento não tem nome, minha querida. Como uma criança que mal sabia cuidar de si mesma, ia cuidar de outra vida? Contei para a Conceição, que chorou comigo embaixo da mangueira velha no quintal dos fundos. Ela me abraçou e disse que íamos dar um jeito, que o bebê seria nossa esperança de dias melhores. Quando a barriga começou a aparecer, a dona Clotilde me isolou das outras meninas. Disse que eu tinha que ficar guardada para não dar mau exemplo. Passei os últimos meses da gravidez trancada num quartinho apertado, com apenas uma janela pequena, para ver o mundo lá fora. A comida ficou ainda pior, apenas farinha com água e às vezes um pedaço de carne seca. Meu corpo definhou, mas minha barriga crescia e eu conversava com meu bebê todas as noites, prometido que encontraria um jeito de dar uma vida melhor para ele. Mesmo naquele quarto imundo, não havia médico, não havia parteira, apenas a dona Clotilde com suas mãos frias e um pano sujo para limpar o sangue. Durante horas eu gritei até ficar rouca, agarrando os lençóis velhos até meus dedos sangrarem. "Cala a boca, menina desgraçada, senão acordo a casa inteira." Ela rosnou, tapando minha boca com força sempre que as dores se tornavam insuportáveis. Quando meu filho finalmente nasceu, pequenino e roxinho, o primeiro som que ouvi não foi seu choro, mas o riso debochado da dona Clotilde. "Outro bastardo para criar", ela disse, cortando o cordão umbilical com uma faca cega que me fez estremecer. Peguei meu bebê nos braços pela primeira vez e senti uma força que não sabia que existia dentro de mim. Era um menino lindo, com cabelos escuros como os meus e olhinhos que pareciam entender todo o sofrimento do mundo. Dei o nome de Benedito para ele, igual ao meu pai, esperando que ele tivesse mais sorte na vida do que eu tive. Os Tás
Primeiros meses com o Benedito foram os únicos momentos de felicidade que conheci naquela fazenda maldita. Mesmo fraco e desnutrida, conseguia amamentar meu filho, e ver ele crescendo forte me dava esperança de que talvez Deus não tivesse me abandonado completamente. Fazia bonequinhos de palha para ele brincar e cantava baixinho as cantigas que minha mãe costumava cantar para mim quando eu ainda era criança. Naqueles momentos, conseguia esquecer onde estava e sonhar com o dia em que sairíamos dali juntos. Mas a felicidade nunca durava muito na fazenda Santa Rita. Quando o Benedito completou 6 meses, o coronel Sebastião apareceu no meu quarto com aquele sorriso cruel de sempre. "Está na hora de você voltar ao trabalho, Socorro", ele disse, arrancando meu filho dos meus braços como quem tira um brinquedo de uma criança. "O menino vai ficar com as outras mulheres durante o dia. Você tem obrigações mais importantes." Implorei de joelhos para que ele deixasse o bebê comigo, mas ele apenas riu e saiu, levando o Benedito, que chorava desesperado. Voltei a ser chamada para aquele escritório maldito, e agora as sessões eram piores, porque eu ouvia meu filho chorando do outro lado da fazenda, enquanto aquele monstro satisfazia seus desejos doentios. Meu leite secou de tanto estresse e tristeza, e tive que ver outras mulheres alimentarem meu bebê com leite de cabra aguado que mal sustentava uma criança. O Benedito começou a emagrecer, ficando cada dia mais fraquinho, e eu me sentia morrer por dentro vendo meu filho definhar sem poder fazer nada. Foi durante esse período terrível que conheci Dona Odete, uma mulher de uns 35 anos que tinha chegado na fazenda alguns anos antes de mim. Ela tinha perdido 3 filhos ali, 2 que nasceram mortos e uma menina que morreu de febre aos 2 anos. Dona Odete se tornou minha confidente e a única pessoa que me dava força para continuar vivendo. Era ela quem cuidava do Benedito quando eu estava trabalhando, e foi ela quem plantou na minha cabeça a ideia de que um dia poderíamos fugir daquele inferno. "Menina", ela me disse numa noite em que eu chorava abraçada ao meu filho doente, "você ainda é nova e tem esse menino para criar. Não pode desistir agora. A vida tem coisas boas guardadas para quem aguenta firme até o fim." Essas palavras me marcaram fundo, minha querida. E até hoje, quando as coisas ficam difíceis, eu lembro da Dona Odete e da força que ela me deu, naqueles tempos sombrios. Se você está passando por alguma dificuldade agora, se inscreva aqui no canal e conte sua história nos comentários, porque às vezes, só de compartilhar nossa dor já alivia um pouco o peso que carregamos. A oportunidade de fuga surgiu de uma forma que nunca imaginei. O coronel Sebastião havia feito alguns negócios ruins e estava com dificuldades financeiras. Precisava vender parte das terras e dispensar algumas das mulheres que mantinha na fazenda. Dona Odete, que sempre prestava atenção nas conversas dos homens, me contou que havia uma lista de quem seria dispensada primeiro, e meu nome estava nela. Dispensada significava ser vendida para outro fazendeiro, ou simplesmente abandonada na estrada mais próxima com a roupa do corpo. Foi então que ela me contou sobre um plano que vinha elaborando há meses. Havia descoberto uma trilha nos fundos da fazenda que levava até a estrada principal, e sabia que às terças-feiras um caminhão de verduras passava por ali sempre no meio da tarde, levando mantimentos para a cidade mais próxima. O motorista era conhecido por ser um homem bom, que às vezes ajudava pessoas necessitadas. Era nossa única chance de sair dali com vida. Preparamos a fuga durante 2 semanas, juntando farinha e rapadura escondidas, fazendo trouxinhas pequenas com nossas poucas roupas e, principalmente, cuidando para que ninguém desconfiasse de nada. A Conceição e a Aparecida quiseram vir conosco, mas eu sabia que um grupo muito grande chamaria a atenção. Doeu deixar minhas irmãs para trás, mas prometi que voltaria para buscá-las assim que conseguisse me estabelecer em algum lugar seguro. Na terça-feira marcada, fingimos que estávamos doentes para não ir trabalhar na roça. Quando chegou a hora do almoço e todos estavam ocupados, pegamos nossas trouxas e o Benedito, que tinha apenas 8 meses e estava fraquinho demais, e corremos pela trilha, como se o próprio capeta estivesse atrás de nós. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir no peito, e a cada galho que quebrava, eu achava que nos tinham descoberto.
Chegamos na estrada principal, bem na hora em que o caminhão aparecia no horizonte, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Dona Odete acenou desesperada, e para nossa sorte o motorista parou. Era um homem negro de uns 40 anos, com olhos bondosos e um sorriso que iluminava o rosto. "Onde vocês vão, moças?" ele perguntou. E quando contamos nossa situação, ele não hesitou nem um segundo. "Subam na carroceria e se escondam debaixo da lona. Vou levar vocês para longe desse lugar maldito." A viagem durou o resto da tarde e a noite inteira. Balançávamos no meio das caixas de verduras, o Benedito chorava de fome e frio, e eu rezava todas as orações que sabia para que Deus nos protegesse. Dona Odete segurava minha mão e sussurrava palavras de coragem sempre que eu começava a tremer de medo. "Agora somos livres, Socorro. Agora podemos recomeçar." Quando amanheceu, estávamos numa cidade que nunca tinha visto antes, com ruas de paralelepípedo e casas coloridas que pareciam saídas de um sonho. O motorista, que se chamava Seu Joaquim, nos deixou na praça principal e ainda deu uma nota de dinheiro para ajudar nos primeiros dias. "Vocês são corajosas", ele disse antes de ir embora. "Agora façam valer a pena." Ficamos ali na praça, 2 mulheres machucadas, um bebê doente e uma liberdade que a gente não sabia bem o que fazer com ela. Mas pela primeira vez em anos, eu senti que podia respirar fundo sem medo do que viria a seguir. A vida na cidade foi difícil desde o primeiro dia. Não tínhamos para onde ir, não conhecíamos ninguém. E o pouco dinheiro que o Seu Joaquim nos deu durou apenas 2 refeições fracas num boteco da rua de trás. Dona Odete, com sua experiência de vida, conseguiu convencer a dona de uma pensão barata a nos deixar ficar em troca de trabalho doméstico. Era um lugar simples, mas limpo. E depois, de anos naquela fazenda imunda, parecia um palácio para nós. Eu trabalhava lavando roupa e limpando quartos, enquanto Dona Odete cozinhava e cuidava do Benedito. Meu filho foi melhorando aos poucos, com comida de verdade e cuidados médicos de um doutor bondoso que não cobrava de quem não podia pagar. Ver ele ganhando peso e sorrindo pela primeira vez me dava forças para enfrentar qualquer dificuldade. Cada risada dele era como uma promessa de que os dias ruins tinham ficado para trás. Foi nessa pensão que conheci pessoas que mudariam minha vida para sempre. Havia ali um rapaz chamado Francisco, de 22 anos, que trabalhava numa oficina mecânica e estudava à noite para ser contador. Ele era diferente de todos os homens que eu tinha conhecido. Tratava as mulheres com respeito e sempre ajudava quem precisava. No começo eu tinha medo de qualquer homem que se aproximasse, mas Francisco foi conquistando minha confiança aos poucos, com gestos pequenos e palavras gentis que cicatrizaram algumas das feridas da minha alma. Coração de uma forma que eu achava que nunca mais sentiria. Foi numa tarde de domingo, quando estávamos todos na varanda da pensão vendo o movimento da rua, que Francisco juntou coragem para me contar sua história. Ele havia perdido a mãe muito cedo, vítima de uma febre que varreu a cidade quando ele tinha apenas 12 anos. O pai, tomado pela tristeza e pela bebida, abandonou ele e os 2 irmãos menores, que foram criados por uma tia bondosa até conseguirem se virar sozinhos. "Eu sei o que é ter o coração machucado, Socorro", ele me disse, segurando minha mão com cuidado. "E sei também que cicatrizes doem menos quando a gente tem alguém para dividir o peso." Naquela noite, pela primeira vez desde que escapei da fazenda, consegui falar sobre o que tinha passado lá. Contei tudo para Francisco, desde o dia em que fui vendida pelo meu pai até a fuga desesperada com Dona Odete. Ele ouviu cada palavra em silêncio, com lágrimas nos olhos, segurando firme na minha mão como se quisesse me proteger de todas as lembranças ruins. Quando terminei, ele me abraçou de um jeito que nunca tinha sido abraçada antes, com ternura e respeito, fazendo eu me sentir protegida em vez de ameaçada. "Socorro", ele disse com a voz embargada. "Você é a mulher mais corajosa que já conheci. O que passou não define quem você é, define o quanto você é forte." Essas palavras mexeram comigo de uma forma que não consigo explicar direito, minha querida. Era como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de mim depois de anos no escuro. Ali naquele momento, entendi que podia ser amada de verdade, respeitada, valorizada por quem eu era e não pelo que tinham feito comigo. Nosso namoro começou devagar, como tudo que é bom e verdadeiro.
Francisco me cortejava à moda antiga, pedindo licença para Dona Odete antes de me convidar para um passeio, trazendo flores colhidas no quintal da pensão e sempre se comportando como um cavalheiro. Eu estava aprendendo o que era ser tratada como uma dama, coisa que nunca tinha experimentado antes. Cada gesto dele era uma descoberta, cada palavra carinhosa um remédio para minha alma ferida. Quando o Benedito completou 2 anos, Francisco me pediu em casamento. Foi numa noite estrelada, na varanda da pensão, com Dona Odete e os outros moradores como testemunhas. Ele se ajoelhou na minha frente e disse as palavras mais bonitas que já ouvi na vida. Socorro, você quer construir uma família comigo? Eu prometo cuidar de você e do Benedito como se fossem os tesouros mais preciosos do mundo. Chorei tanto de alegria que molhei o chão da varanda inteira. E quando disse sim, toda a pensão vibrou como se fosse festa de carnaval. Casamos numa pequena cerimônia na igreja do bairro, com Dona Odete como madrinha e um vizinho bondoso como padrinho. Eu usava um vestido branco simples que as outras mulheres da pensão fizeram com retalhos de tecido, e Francisco estava lindo no seu terno marrom que tinha comprado usado numa loja do centro. O Benedito, então com 2 anos e meio, carregou as alianças numa almofadinha que Dona Odete havia bordado especialmente para uma ocasião. Foi o dia mais feliz da minha vida até então, minha filha. Um dia que eu guardei no coração como um tesouro sagrado. Depois do casamento, alugamos uma casinha pequena nos arredores da cidade, com 2 quartos, uma cozinha apertada e um quintal onde plantei minha primeira horta. Francisco trabalhava de dia na oficina e estudava de noite, determinado a melhorar nossa condição de vida. Eu costurava para fora, fazendo vestidos e consertando roupas das vizinhas, sempre com o Benedito brincando aos meus pés. Eram tempos simples, mas cheios de amor verdadeiro e esperança no futuro. Foi nessa época que engravidei do meu 2º filho. Quando descobri, senti um medo terrível de que tudo se repetisse, que algo desse errado como tinha acontecido com o Benedito na fazenda. Mas Francisco foi um companheiro maravilhoso durante toda a gravidez, fazendo questão de me acompanhar nas consultas com o doutor e preparando tudo para que o bebê nascesse em segurança. Desta vez vai ser diferente, ele me disse segurando minha barriga de 6 meses. Desta vez, nosso filho vai nascer cercado de amor. E foi exatamente assim que aconteceu. Maria Aparecida nasceu numa manhã de março, com o sol entrando pela janela do quarto e enchendo tudo de luz dourada. O parto foi difícil, mas tive a assistência de uma parteira experiente e o carinho do Francisco, que segurou minha mão durante todo o tempo. Quando ouvi o primeiro choro da minha filha, soube que Deus tinha me abençoado com um novo começo. Era uma menina linda, com os olhos claros do pai e meus cabelos escuros, e quando a peguei nos braços pela primeira vez, senti que minha família estava completa. Os anos seguintes foram os mais felizes da minha vida. Francisco conseguiu se formar contador e abriu um pequeno escritório no centro da cidade, atendendo comerciantes e fazendeiros da região. Nossa situação financeira melhorou bastante e conseguimos comprar nossa própria casa, uma construção de tijolo com 3 quartos e um quintal grande, onde as crianças podiam brincar à vontade. O Benedito crescia forte e inteligente, já alfabetizado aos 5 anos, e a Maria Aparecida era uma menina esperta e cheia de vida que alegrava nossos dias com suas travessuras. Mas a felicidade completa parecia ser algo que eu não estava destinada a viver por muito tempo. Quando a Maria Aparecida estava com 3 anos e o Benedito com 6, Francisco começou a apresentar uns sintomas estranhos. Tossia muito durante a noite, tinha febres que iam e vinham, e estava emagrecendo mesmo comendo bem. Levei ele ao doutor diversas vezes, mas naquele tempo os recursos médicos eram limitados e demorou meses para descobrirmos que ele estava com tuberculose. A doença avançou rapidamente e em poucos meses meu marido forte e trabalhador se transformou num homem frágil que mal conseguia sair da cama. Eu cuidava dele com todo o amor que tinha, fazendo chás de ervas que as vizinhas mais velhas ensinavam, dando banhos mornos para baixar a febre e rezando todas as noites para que Deus o curasse. As crianças não entendiam por que o pai estava sempre doente e era de partir o coração ver o Benedito tentando animar o Francisco com desenhos e brincadeiras.
Francisco morreu numa madrugada de inverno, com apenas 28 anos, segurando minha mão e sussurrando que me amava. Seus últimos momentos foram de paz, cercado pela família que tanto amava, mas para mim foi como se o mundo tivesse desabado novamente. Perder o único homem que me tratou com amor e respeito foi uma dor diferente de todas as outras que já tinha sentido. Uma dor limpa, mas profunda, que deixou um buraco enorme no meu peito. Fiquei viúva aos 24 anos, com 2 filhos pequenos para criar e um futuro incerto pela frente. O escritório de contabilidade teve que ser fechado porque eu não entendia nada dos negócios, e nossa situação financeira despencou rapidamente. Voltei a costurar dia e noite para sustentar a família, mas o dinheiro mal dava para o aluguel e a comida básica. Foram tempos muito difíceis, minha querida. Tempos em que eu chegava a chorar escondido no banheiro para as crianças não verem meu desespero. Foi durante esse período sombrio que recebi uma visita que mudaria nossa vida novamente. Era uma tarde chuvosa de quinta-feira quando bateram na porta da nossa casa. Abri e me deparei com uma mulher elegante, de uns 40 anos, vestida com roupas finas e usando um chapéu que eu só via nas revistas. Ela se apresentou como Dona Amélia, esposa do doutor que tinha cuidado da minha gravidez da Maria Aparecida, e disse que tinha uma proposta para me fazer. Socorro, ela disse sentando na nossa mesa simples da cozinha. Meu marido sempre falou muito bem de você. Disse que é uma mulher honesta e trabalhadora. Eu preciso de alguém de confiança para cuidar da minha casa e dos meus filhos, e pensei em você. A proposta era tentadora. Um salário fixo, casa para morar com as crianças e ainda escola particular para o Benedito e a Maria Aparecida. Era uma oportunidade que parecia enviada pelo céu, mas uma parte de mim tinha medo de aceitar. Depois de tudo que passei, desconfiava quando as coisas pareciam boas demais para ser verdade. Desconfianças, a necessidade falou mais alto e aceitei a proposta da Dona Amélia. Mudamos para uma casinha nos fundos da propriedade dela, que ficava num bairro nobre da cidade. Era um lugar muito diferente de tudo que eu tinha conhecido, com ruas largas, casas grandes e jardins bem cuidados. Nossa nova casa tinha 2 quartos, uma sala pequena e uma cozinha completa, um verdadeiro palácio comparado aos lugares onde tínhamos morado antes. As crianças ficaram encantadas, principalmente a Maria Aparecida, que não parava de correr pelo quintal explorando cada cantinho. Dona Amélia tinha 2 filhos, Roberto, de 12 anos, e Carmen, de 8. Eram crianças educadas, mas mimadas, acostumadas a ter tudo na mão sem precisar fazer esforço nenhum. Minha função era cuidar da casa durante o dia, preparar as refeições, lavar e passar as roupas, e principalmente tomar conta das crianças quando os pais saíam para seus compromissos sociais. Dr. Fernando, o marido dela, era um homem bom e respeitoso, que sempre me tratou com gentileza e nunca demonstrou qualquer má intenção. Os primeiros meses foram de adaptação para todos nós. O Benedito e a Maria Aparecida começaram a estudar numa escola particular, onde aprenderam rapidamente a ler e escrever corretamente, coisa que me enchia de orgulho e esperança. Ver meus filhos tendo oportunidades que eu nunca tive era a maior alegria da minha vida, e trabalhava com ainda mais dedicação, sabendo que cada dia naquela casa era um investimento no futuro deles. O Benedito, sempre esperto, logo se destacou em matemática e ciências, enquanto a Maria Aparecida mostrava talento para música e desenho. Mas nem tudo era perfeito nessa nova vida. Dona Amélia, apesar de ser uma boa patroa, tinha momentos de arrogância que me machucavam profundamente. Às vezes, ela me tratava como se eu fosse um móvel da casa, dando ordens sem olhar nos meus olhos ou falando de mim na terceira pessoa quando havia visitas. A socorro. Vai preparar o lanche, ela dizia para as amigas, como se eu não estivesse ali na sala ouvindo tudo. Engolia a humilhação em silêncio, lembrando que estava ali pelos meus filhos e que essa situação não seria para sempre. Foi durante uma dessas reuniões sociais que conheci seu Antônio, um comerciante viúvo de 35 anos que frequentava a casa do Dr. Fernando por questões de negócios. Era um homem alto, de bigode bem aparado e olhos gentis, que sempre me cumprimentava educadamente, quando nossos caminhos se cruzavam na casa grande.
Diferente dos outros visitantes, ele me olhava nos olhos quando falava comigo e sempre dizia obrigado quando eu servia café ou água durante as reuniões. Nosso primeiro encontro mais longo aconteceu numa tarde em que ele chegou mais cedo para uma reunião que foi cancelada de última hora. Estava servindo água para ele na varanda quando começou uma chuva torrencial que nos obrigou a ficar conversando até a tempestade passar. Foi quando descobri que ele tinha perdido a esposa no parto do único filho, que morreu junto com ela, e que desde então vivia sozinho tocando um armazém de secos e molhados no centro da cidade. É difícil seguir em frente quando a gente perde quem ama, ele me disse olhando pela janela enquanto a chuva batia forte no telhado. Mas a vida tem jeito de colocar pessoas especiais no nosso caminho quando menos esperamos. Havia algo no jeito dele falar que mexia comigo, uma sinceridade que eu não encontrava há muito tempo. Conversamos por 2 horas sobre a vida, os filhos, os sonhos que ficaram pelo caminho e os que ainda podíamos realizar. E quando a chuva parou, eu senti que algo tinha mudado dentro de mim. A partir desse dia, seu Antônio começou a aparecer na casa com mais frequência, sempre arrumando alguma desculpa para conversar comigo. Trazia doces para as crianças, ajudava quando eu estava carregando peso e sempre perguntava se eu precisava de alguma coisa quando ia ao centro da cidade. Dona Amélia percebeu o interesse dele e, para minha surpresa, pareceu aprovar. Antônio é um homem sério e trabalhador, ela me disse um dia. Seria um bom partido para você, Socorro. O namoro começou devagar, com encontros rápidos na varanda da casa nos fins de semana e conversas longas quando ele vinha jantar com a família do Dr. Fernando. Seu Antônio era completamente diferente do Francisco, mas não menos especial. Onde Francisco era sonhador e delicado, Antônio era prático e decidido. Onde Francisco me conquistou com palavras bonitas, Antônio me conquistou com gestos sinceros e uma estabilidade que eu tanto precisava naquele momento da minha vida. Quando completamos 6 meses de namoro, ele me pediu em casamento de uma forma que nunca vou esquecer. Era um domingo de manhã, depois da missa que frequentávamos juntos, quando ele me levou para conhecer sua casa no centro da cidade. Era uma construção de 2 andares, com o armazém embaixo e a residência em cima, bem arrumada, mas precisando de um toque feminino. Socorro, ele disse me mostrando cada cômodo. Que acha de transformar isso numa casa de família de verdade? Aceitei o pedido com o coração cheio de gratidão e esperança renovada. Antônio era um homem bom, trabalhador, que amava meus filhos como se fossem dele próprio e me oferecia a estabilidade que tanto precisava. Nosso casamento foi celebrado na mesma igreja onde havia me casado com Francisco, mas, desta vez, com uma cerimônia maior, patrocinada pela própria Dona Amélia, que fez questão de organizar tudo nos mínimos detalhes como presente de casamento. A vida como esposa de comerciante trouxe responsabilidades que eu nunca tinha enfrentado antes. Além de cuidar da casa e das crianças, ajudava no armazém atendendo clientes, organizando estoque e fazendo as contas do dia. Era um trabalho que exigia disciplina e atenção, mas me sentia útil e valorizada de uma forma que não experimentava há anos. Os clientes me respeitavam, as vizinhas me procuravam para conselhos e pela primeira vez na vida eu me sentia realmente integrada numa comunidade. O Benedito, então com 11 anos, e a Maria Aparecida, com 8, se adaptaram perfeitamente à nova vida. Continuaram estudando na escola particular, agora paga pelo Antônio, que fazia questão de dar a melhor educação possível para eles. O Benedito mostrava interesse pelos negócios e passava horas no armazém aprendendo sobre fornecedores, preços e atendimento ao cliente, enquanto a Maria Aparecida preferia ficar em casa praticando piano numa pequena organeta que Antônio havia comprado para ela. Foi nessa época de prosperidade e paz que engravidei do meu 3º filho. Descobri numa consulta de rotina com o Dr. Fernando que continuava sendo nosso médico da família. E a alegria que senti foi imensa, mas temperada com preocupação. Eu já estava com 32 anos, uma idade considerada avançada para a gravidez, naquele tempo, e tinha medo de que algo desse errado. Mas Antônio ficou radiante com a notícia, fazendo planos para ampliar a casa e reorganizar o armazém para que eu pudesse trabalhar menos durante a gestação.
A gravidez transcorreu sem maiores problemas e nosso filho Carlos nasceu numa manhã de primavera, forte e saudável, com os olhos escuros do pai e um choro vigoroso que anunciava personalidade forte. Era um bebê lindo e esperto que desde cedo mostrava sinais de que seria um menino determinado e corajoso. Antônio não cabia em si de felicidade, finalmente realizando o sonho de ser pai biológico, e tratava o Carlos como o maior tesouro do mundo. Os anos seguintes foram os mais prósperos e felizes da minha vida até então. O armazém cresceu e se tornou referência na região, atendendo não só moradores da cidade, mas também fazendeiros dos arredores que vinham buscar mantimentos e ferramentas. Conseguimos comprar a casa ao lado e ampliar nosso espaço, criando quartos individuais para cada filho e um escritório onde Antônio cuidava da contabilidade do negócio. A vida havia me dado uma segunda chance de felicidade, e eu agarrava cada dia com gratidão e determinação. Mas se tem uma coisa que aprendi ao longo dos anos é que a vida nunca nos deixa acomodados por muito tempo. Quando tudo parecia estar nos trilhos, quando finalmente eu havia encontrado paz e estabilidade, um acontecimento inesperado voltou a abalar nossa família. Era 1965. O Carlos estava com 3 anos, quando recebemos uma carta que mudaria tudo novamente. A carta trazia o timbre oficial do governo e informava que havia sido aberto um processo judicial contra os antigos proprietários da fazenda Santa Rita, incluindo o falecido Coronel Sebastião, por crimes contra mulheres e menores de idade. A investigação havia começado depois que uma das mulheres que conseguiu escapar da fazenda anos depois de mim procurou as autoridades e denunciou tudo o que acontecia lá. Meu nome constava numa lista de possíveis vítimas que poderiam servir de testemunhas no processo, e havia a possibilidade de recebermos uma indenização pelos anos de cativeiro e abuso. Era uma oportunidade de finalmente ver justiça sendo feita, mas também significava reviver todos aqueles momentos terríveis que eu havia tentado esquecer. Se vocês estão acompanhando essa história e sentem que precisam compartilhar algo, deixem nos comentários como essa luta pela justiça ressoa em suas próprias experiências, porque às vezes é falando que a gente consegue curar velhas feridas. Sofra mais por causa daqueles demônios. Depois de muito pensar e rezar, decidimos que eu deveria testemunhar, não só por mim, mas por todas as outras mulheres que sofreram nas mãos daquele monstro. O processo durou quase 2 anos inteiros, 2 anos de idas e vindas ao fórum da capital, de reuniões com advogados e de depoimentos que me faziam reviver cada detalhe daqueles tempos horríveis. Mas não estava sozinha nessa luta. Outras 7 mulheres também tiveram coragem de vir a público contar suas histórias, e juntas formamos uma irmandade de sobreviventes que se apoiavam mutuamente. Conheci ali mulheres incríveis que, como eu, haviam conseguido reconstruir suas vidas depois de passar pelo inferno. Entre elas estava Joana, que havia sido mantida na fazenda por 6 anos antes de conseguir fugir grávida de gêmeos que nasceram na estrada, sem assistência médica. Havia também Teresa, que perdeu 2 filhos durante o cativeiro e carregava cicatrizes por todo o corpo das surras que levava quando tentava proteger outras meninas mais novas. Cada história era um punhal no coração, mas também uma prova da força incrível que nós mulheres temos quando precisamos sobreviver ao impossível. O julgamento final aconteceu numa terça-feira chuvosa de abril. O tribunal estava lotado de jornalistas, curiosos e familiares das vítimas. Antônio estava na primeira fileira me dando força com o olhar. E meus filhos mais velhos, Benedito e Maria Aparecida, já adolescentes, também vieram me apoiar. Quando chegou minha vez de depor, subi no banco das testemunhas com as pernas tremendo, mas determinada a dizer toda a verdade, por mais dolorosa que fosse. Contei em detalhes como fui vendida pelo meu pai, como fui abusada repetidamente durante anos, como engravidei do Benedito e como consegui escapar com a ajuda da dona Odete. O advogado de defesa tentou me intimidar, questionando minha memória e insinuando que eu poderia estar inventando coisas para conseguir dinheiro. Mas eu mantive firme em cada palavra, olhando diretamente nos olhos dele e falando com a autoridade de quem viveu cada segundo daquele horror.
Quando o juiz leu a sentença, condenando os herdeiros do coronel Sebastião a pagar indenizações milionárias para todas as vítimas, o tribunal explodiu em aplausos e lágrimas. Era como se um peso de 20 anos tivesse saído das minhas costas de uma vez só. Justiça havia sido feita, finalmente. O dinheiro da indenização significava que meus filhos teriam futuro garantido, que poderiam estudar nas melhores escolas e nunca passariam pelas necessidades que eu passei. Com parte da indenização, Antônio expandiu o armazém, transformando-o numa loja de departamentos que se tornou a maior da região. Compramos uma casa enorme no melhor bairro da cidade, com jardim, piscina e quartos suficientes para receber toda a família extensa que fomos construindo ao longo dos anos. O Benedito pôde cursar engenharia numa faculdade da capital, realizando o sonho que o Francisco tinha para ele. A Maria Aparecida se formou professora e depois fez conservatório musical, tornando-se uma pianista respeitada na região. Mas o que mais me alegrava era poder ajudar outras pessoas que passavam dificuldades. Criei uma pequena fundação que oferecia abrigo temporário e treinamento profissional para mulheres em situação de violência doméstica. Era minha forma de retribuir toda a ajuda que recebi ao longo da vida e de dar esperança para quem havia perdido a fé na humanidade. Cada mulher que conseguíamos reintegrar à sociedade era uma vitória pessoal minha, uma prova de que o amor sempre vence o ódio. Os anos 70 trouxeram mais alegrias para nossa família. O Benedito se casou com Helena, uma moça da capital que conheceu na faculdade, e me deu meus primeiros netos gêmeos, Francisco e Fernando, nomes escolhidos em homenagem aos homens bons que marcaram minha vida. A Maria Aparecida, Naré, encontrou o amor numa turnê musical que fez pelo interior, casando-se com Maurício, um médico viúvo que tinha uma filha da primeira esposa. O Carlos cresceu forte e decidido, herdando o gênio comercial do pai e modernizando nossa loja com as novidades que chegavam das grandes cidades. Foi nessa época próspera que recebemos uma visita inesperada que mexeu profundamente comigo. Era uma tarde de sábado, quando uma mulher de uns 50 anos apareceu na nossa loja perguntando por mim. Quando me aproximei para atendê-la, levei o maior susto da minha vida. Era a Conceição, minha irmã, que eu não via desde os tempos da fazenda maldita. Ela tinha conseguido escapar alguns anos depois de mim e havia passado décadas me procurando pelas cidades da região. O reencontro foi emocionante demais, minha querida. Choramos abraçadas ali mesmo, no meio da loja, sem ligar para os clientes que pararam para assistir aquela cena. Conceição me contou que havia se casado com um ferroviário bom, tido 4 filhos e morava numa cidade a 200 quilômetros dali. Disse que sempre sonhou em me encontrar, mas nunca tinha recursos para fazer uma busca mais ampla. Foi quando viu meu nome no jornal, durante a cobertura do julgamento, que soube onde eu estava. Descobrimos também que nossa irmã, Aparecida, havia morrido de parto aos 19 anos, ainda na fazenda, tentando dar à luz um filho do coronel. A pequena Rosário, que havia fugido antes de ser abusada, conseguiu voltar para casa e se casou jovem, mas morreu de pneumonia durante uma epidemia que assolou nossa região natal nos anos 50. Saber o destino das minhas irmãs foi doloroso, mas também trouxe uma paz que eu não sabia que precisava, o alívio de finalmente conhecer o fim de suas histórias. A partir desse reencontro, nossa família ficou ainda maior. Conceição e seus filhos passaram a vir nos visitar regularmente, e nós íamos à cidade dela nas férias e feriados prolongados. Era maravilhoso ver nossos filhos crescendo juntos, criando laços que nós não tivemos a chance de fortalecer na infância. Meus netos adoravam os primos novos, e nossa casa sempre estava cheia de risadas de crianças brincando no quintal grande. Em 1978, quando eu estava com 45 anos, Antônio começou a apresentar problemas de coração. Trabalhava demais, carregava muito peso e não cuidava da alimentação como deveria, apesar de eu insistir constantemente para que fosse ao médico. Os primeiros sinais foram sutis: cansaço excessivo, falta de ar quando subia escadas, dores no peito que ele atribuía ao estresse dos negócios. Quando finalmente consegui convencê-lo a fazer exames mais detalhados, descobrimos que havia bloqueios sérios nas artérias do coração.
O tratamento foi longo e caro, mesmo com toda a nossa prosperidade financeira. Antônio precisou fazer 3 cirurgias ao longo de 2 anos, passando meses internado em hospitais da capital, enquanto eu dividia meu tempo entre cuidar dele e tocar os negócios da família. O Carlos, então com 16 anos, amadureceu rapidamente e me ajudou muito na loja, mostrando uma capacidade de liderança que me surpreendia todos os dias. Benedito vinha da capital sempre que podia para nos dar suporte, e Maria Aparecida cancelou vários compromissos musicais para ficar perto da família. Antônio lutou bravamente contra a doença, mas seu coração não aguentou tanto esforço. Morreu numa madrugada de inverno, aos 52 anos, segurando minha mão e sussurrando que me amava. Seus últimos momentos foram de paz, rodeado pelos filhos e netos que tanto amava, mas para mim foi como se o mundo tivesse perdido as cores novamente. Perder meu segundo marido, o homem que me deu estabilidade e amor verdadeiro por tantos anos, foi uma dor profunda que demorou muito para cicatrizar. Fiquei viúva pela segunda vez, agora aos 47 anos, mas numa situação financeira estável e com filhos adultos que podiam me apoiar. A loja continuou funcionando sob minha direção, com a ajuda do Carlos, que havia decidido não cursar faculdade para se dedicar integralmente aos negócios da família. Era um rapaz inteligente e determinado, que trouxe ideias novas para modernizar nosso comércio e expandir para outras cidades da região. Ver meu filho mais novo tomando as rédeas dos negócios com tanta competência me enchia de orgulho e me dava forças para continuar. Os anos 80 chegaram trazendo mudanças em todos os aspectos da vida. O país passava por transformações políticas importantes. A economia oscilava constantemente, mas nossa família havia aprendido a se adaptar às circunstâncias. Meus netos cresciam numa realidade completamente diferente da que eu havia conhecido, com acesso à educação de qualidade, viagens, livros e oportunidades que eu nem sonhava quando era criança. Era emocionante ver como uma geração pode transformar o destino de uma família inteira quando tem as condições adequadas para se desenvolver. Essa década que conheci o homem que seria meu terceiro e último grande amor. Seu nome era Alberto, um advogado aposentado de 55 anos que havia perdido a esposa há alguns anos e frequentava os mesmos círculos sociais que eu. Conhecemo-nos numa festa de casamento do filho de um amigo comum, e desde o primeiro momento senti que havia algo especial naquele homem elegante de cabelos grisalhos e sorriso gentil. Diferente dos meus relacionamentos anteriores, este começou numa fase madura das nossas vidas, quando já sabíamos exatamente o que queríamos de um companheiro. Alberto era um homem culto e refinado, que havia viajado pelo mundo e tinha histórias fascinantes para contar. Mas o que mais me atraía nele era sua bondade genuína e o respeito profundo que demonstrava por todas as pessoas, independente de sua origem ou posição social. Ele conhecia minha história através dos jornais que cobriram o julgamento, mas nunca me fez sentir como uma vítima ou objeto de piedade. Me tratava como uma mulher forte e admirável, o que me fazia sentir valorizada de uma forma completamente nova. Nosso namoro foi uma descoberta constante. Alberto me levava a teatros, concertos e exposições de arte, mundo que eu nunca havia explorado antes. Me presenteou com livros de grandes autores e me ensinou a apreciar música clássica, ampliando meus horizontes culturais de uma forma que jamais imaginei possível. Em troca, eu o apresentei ao mundo simples, mas verdadeiro das pessoas, trabalhadoras, levando-o para conhecer minha fundação e as famílias que ajudávamos. Ele ficou encantado com o trabalho social que desenvolvia e passou a contribuir financeiramente e juridicamente com nossos projetos. Casamos em 1985, numa cerimônia íntima para familiares e amigos próximos. Eu estava com 52 anos e ele com 58, uma idade em que muitos acham que o amor já passou, mas descobrimos juntos que o coração não tem data de validade. Foi o casamento mais equilibrado e maduro que já tive, baseado em companheirismo, respeito mútuo e uma afeição profunda que crescia a cada dia. Alberto trouxe sofisticação para minha vida sem me fazer sentir inadequada, enquanto eu trouxe calor humano e simplicidade para a dele.
Mudamos para uma casa ainda maior, que Alberto havia herdado da família. Uma mansão antiga, mas bem conservada, com biblioteca, jardins extensos e até mesmo um pequeno estúdio de música onde Maria Aparecida vinha dar aulas para seus alunos particulares. Era um lugar onde toda a família se sentia bem-vinda e que se tornou o ponto de encontro para todas as celebrações e reuniões familiares. Meus netos adoravam o vovô Alberto, como passaram a chamá-lo, especialmente porque ele tinha paciência infinita para explicar sobre história, geografia e ciências. Durante os anos 90, nossa família continuou crescendo e prosperando. O Benedito se tornou um engenheiro respeitado e abriu sua própria empresa de construção civil, especializando-se em obras públicas e projetos habitacionais para famílias de baixa renda. Maria Aparecida fundou uma escola de música que se tornou referência na região, formando jovens talentos e oferecendo bolsas de estudo para crianças carentes. O Carlos transformou nossa antiga loja numa rede de supermercados que empregava mais de 200 pessoas e era conhecida pelo tratamento justo aos funcionários. Mas nem tudo eram flores nessa fase da minha vida. Em 1994, recebemos a notícia devastadora de que Maria Aparecida estava com câncer de mama. O diagnóstico veio como um raio em céu azul. Ela que sempre foi tão cuidadosa com a saúde, tão cheia de vida e energia. Começou uma batalha árdua contra a doença, com sessões de quimioterapia que a deixavam fraca e nauseada, cirurgias dolorosas e meses de incerteza sobre o futuro. Como mãe, ver minha filha sofrendo daquela forma foi uma das experiências mais angustiantes da minha vida. Durante 2 anos, acompanhei cada consulta médica, cada sessão de tratamento, rezando intensamente para que Deus poupasse minha menina. Alberto foi um companheiro maravilhoso nesse período, usando seus contatos para conseguir os melhores médicos do país e nunca medindo esforços para dar todo o suporte necessário. A família inteira se uniu em torno da Maria Aparecida, criando uma rede de apoio que a ajudou a manter a esperança mesmo nos momentos mais difíceis. Graças a Deus, o tratamento foi bem sucedido e em 1996, Maria Aparecida recebeu alta médica definitiva. A experiência mudou todos nós profundamente, nos ensinando a valorizar ainda mais cada momento juntos e a não dar como garantido a saúde e a presença das pessoas que amamos. Ela voltou às suas atividades musicais com ainda mais paixão, dizendo que a doença havia lhe mostrado como a música era fundamental na sua vida e como queria usar seu talento para tocar o coração das pessoas. Os anos 2000 chegaram trazendo uma revolução tecnológica que transformou nossos negócios e nossas vidas. Carlos foi um visionário em abraçar as novas tecnologias, informatizando completamente a rede de supermercados e criando um dos primeiros sistemas de delivery da região. Benedito também modernizou sua construtora, usando softwares de engenharia que permitiam projetos mais arrojados e seguros. Eu, mesmo já com quase 70 anos, tive que aprender a usar computador para acompanhar a evolução da fundação, que havia crescido e agora atendia mulheres de várias cidades, vizinhas. Foi nessa época que tomei uma decisão que muitos consideraram louca. Aos 68 anos, decidi cursar pedagogia numa faculdade local. Sempre tive vontade de estudar formalmente, e agora que tinha tempo e recursos, nada me impediria de realizar esse sonho. Alberto me apoiou completamente, até mesmo me ajudando com as matérias mais difíceis. Foram 4 anos intensos, convivendo com colegas que poderiam ser meus netos, mas que me respeitavam pela experiência de vida e dedicação aos estudos. A formatura foi um momento emocionante para toda a família. Lá estava eu, aos 72 anos, de beca e capelo, recebendo meu diploma numa cerimônia que parecia um sonho. Benedito, Maria Aparecida e Carlos estavam na primeira fileira aplaudindo, junto com seus filhos e netos, todos orgulhosos da matriarca que nunca parou de sonhar e lutar. Alberto, já com 79 anos e alguns problemas de saúde, fez questão de estar presente, apesar das dificuldades, segurando minha mão quando meu nome foi chamado.
Com o diploma em mãos, pude oficializar alguns projetos educacionais na Fundação, criando programas de alfabetização para mulheres adultas e cursos profissionalizantes que as ajudavam a conquistar independência financeira. Era gratificante ver mulheres que chegavam até nós destruídas pela violência, saindo fortalecidas, com profissão e autoestima recuperada. Cada história de superação era um lembrete de que minha própria jornada havia valido a pena. Infelizmente, os anos começaram a cobrar seu preço. Alberto, que sempre foi minha força e companheiro, começou a apresentar sinais de demência aos 82 anos. Foi doloroso ver aquele homem brilhante e eloquente perdendo gradualmente a memória e a capacidade de se expressar. Cuidei dele com todo o amor e dedicação que pude até seu último dia, em 2008, quando ele partiu pacificamente durante o sono, aos 85 anos. Perder meu terceiro grande amor foi devastador, mas eu já havia aprendido que a vida continua e que carregar o amor na memória é a melhor forma de honrar quem se foi. Aos 75 anos, me vi viúva mais uma vez, mas agora com uma família extensa e estruturada ao meu redor. Meus filhos já eram avós, meus netos eram adultos formados e bem-sucedidos, e eu tinha bisnetos brincando pelos jardins da casa que Alberto me deixou. Era o ciclo da vida se completando de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado quando era aquela menina assustada sendo levada para a fazenda maldita há mais de 60 anos. A década de 2010 trouxe alegrias e tristezas em igual medida. Celebramos bodas de ouro de Benedito e Helena, formaturas de bisnetos, nascimentos de tataranetos e conquistas profissionais de toda a família. Mas também enfrentamos perdas inevitáveis que a idade traz. Minha querida irmã Conceição morreu aos 79 anos, vítima de um derrame cerebral que a levou rapidamente. Foi minha última conexão direta com a infância e com aqueles tempos terríveis que compartilhamos na fazenda. Seu funeral reuniu uma multidão de parentes, amigos e pessoas que ela havia ajudado ao longo da vida, mostrando como havia construído uma existência plena e significativa apesar do passado traumático. Em 2015, quando completei 82 anos, a família organizou uma festa que jamais esquecerei. Alugaram um salão enorme e convidaram mais de 300 pessoas que, de alguma forma, haviam sido tocadas pela minha história. Estavam lá mulheres que haviam passado pela Fundação, ex-funcionários dos nossos negócios, alunos da Maria Aparecida, clientes antigos que se tornaram amigos e, claro, toda a nossa família extensa que não parava de crescer. Foi uma noite de celebração da vida, dos sonhos realizados e da prova de que é possível transformar dor em amor, sofrimento em força, em acordo. É um presente de Deus, mas também um lembrete de que sou uma das últimas testemunhas de uma época que já se foi. Aos 89 anos, carrego em mim não apenas minha própria história, mas as memórias de pessoas queridas que partiram e confiaram suas lembranças aos meus cuidados. É um peso e uma honra que aceito com o coração cheio de responsabilidade. A primeira grande perda que abalou profundamente nossa família aconteceu em 2017, quando meu filho Carlos, meu caçula, foi diagnosticado com um câncer agressivo no pâncreas. Ele tinha apenas 52 anos, estava no auge da vida e dos negócios, com planos grandiosos para expandir nossa rede de supermercados para outros estados. Ver aquele homem forte e determinado sendo consumido pela doença foi uma experiência devastadora que mexeu com todas as minhas convicções sobre justiça divina. Por que Deus levaria meu filho mais novo, deixando a mim, uma velha de mais de 80 anos? Carlos lutou contra o câncer com a mesma determinação que sempre demonstrou nos negócios. Fez todos os tratamentos possíveis, viajou para clínicas especializadas no exterior, manteve a esperança até o último momento. Eu estava ao lado dele durante cada sessão de quimioterapia, segurando sua mão enquanto os remédios corriam em suas veias, rezando intensamente para que ocorresse um milagre. Benedito e Maria Aparecida se revezavam para estar presentes, e toda a família se uniu numa corrente de amor e fé que nunca havia sentido com tanta intensidade. Infelizmente, a medicina teve seus limites, e Carlos partiu numa madrugada de dezembro de 2018, cercado por todos nós que o amávamos.
Seus últimos momentos foram de paz. Ele conseguiu se despedir de cada filho, de cada neto, sussurrando palavras de amor e orgulho por tudo que havíamos construído juntos. Para mim, perder um filho é a dor mais insuportável que existe. Uma dor que vai contra todas as leis da natureza e que deixa um vazio impossível de preencher. Nenhuma mãe deveria ter que enterrar um filho, mas a vida às vezes nos impõe desafios que testam até onde nossa fé pode nos levar. O funeral do Carlos foi uma demonstração do impacto que uma pessoa pode ter na vida de tantas outras. O velório durou 2 dias inteiros, com filas intermináveis de pessoas querendo se despedir daquele homem que havia sido patrão justo, vizinho solidário, pai amoroso e filho dedicado. Funcionários dos supermercados vieram com uniformes impecáveis prestar suas homenagens, fornecedores cancelaram compromissos para estar presentes, clientes antigos trouxeram flores e lágrimas sinceras. Era como se a cidade inteira estivesse de luto pela partida de alguém especial. Após a morte do Carlos, Benedito assumiu a responsabilidade de cuidar dos negócios da família, mesmo já estando com 73 anos e merecendo descanso. Ele reorganizou as empresas, profissionalizou a gestão e garantiu que o legado do irmão mais novo continuasse prosperando. Maria, Aparecida, mesmo abalada pela perda, manteve a escola de música funcionando, dizendo que a arte era sua forma de processar a dor e honrar a memória do irmão que sempre apoiou seus projetos musicais. Em 2019, quando ainda estávamos nos recuperando da perda do Carlos, o mundo inteiro foi atingido por uma pandemia que mudou a forma como vivemos e nos relacionamos. Para uma pessoa da minha idade, o isolamento foi especialmente difícil. Passei meses sem poder abraçar meus netos e bisnetos, sem receber visitas na minha casa, dependendo de chamadas telefônicas e videoconferências para manter contato com a família. Foi um período de muita solidão e reflexão, onde tive tempo demais para pensar sobre todas as perdas e conquistas da minha longa vida. Durante esse isolamento forçado, comecei a escrever minhas memórias num caderno que Maria Aparecida me trouxe. Escrever sobre o passado se tornou uma terapia, uma forma de organizar décadas de experiências e dar sentido à jornada extraordinária que vivi. Cada página era uma descoberta, lembrando detalhes que pensava ter esquecido, reconectando com emoções que estavam guardadas no fundo do coração. Foi assim que surgiu a ideia de compartilhar minha história de forma mais ampla, para que outras pessoas pudessem se inspirar na prova de que é possível sobreviver e prosperar depois das piores tragédias. A pandemia também me trouxe uma perda inesperada e dolorosa. Meu querido Benedito, que sempre foi minha fortaleza, contraiu o vírus, apesar de todos os cuidados que tomávamos. Mesmo vacinado e seguindo todos os protocolos de segurança, seu organismo de 76 anos não conseguiu resistir às complicações da doença. Perdê-lo foi como perder um pedaço de mim mesma. Ele que era meu primogênito, minha primeira alegria como mãe. O menino que me deu forças para continuar vivendo nos momentos mais difíceis da fazenda maldita. Benedito morreu em janeiro de 2021, numa época em que os velórios tinham que ser restritos e as despedidas foram limitadas. Não pudemos fazer a cerimônia que ele merecia. Não pudemos receber todos os amigos e conhecidos que queriam prestar suas homenagens. Foi uma partida silenciosa e solitária para um homem que havia sido tão generoso e presente na vida de tantas pessoas. Sinto que não consegui me despedir adequadamente do meu primeiro filho, e essa sensação de despedida incompleta ainda dói profundamente no meu coração. Agora, aos 89 anos, sou a matriarca de uma família enorme, mas também a última sobrevivente da minha geração. Maria Aparecida, minha única filha viva, está com 65 anos e cuida de mim com a dedicação de uma filha exemplar. Ela mora comigo nesta casa grande, que às vezes parece vazia demais, cheia de lembranças e fotografias de pessoas queridas que já se foram. Meus netos, já adultos e com filhos próprios, me visitam regularmente, trazendo a alegria das crianças pequenas, que correm pelos mesmos corredores onde seus pais e avós brincaram décadas atrás. A fundação que criei continua funcionando, agora administrada por uma equipe profissional que expandiu nosso trabalho para várias cidades da região.
Já ajudamos mais de 3.000 mulheres ao longo desses anos, oferecendo abrigo, capacitação profissional, assistência jurídica e principalmente esperança para quem havia perdido a fé na possibilidade de recomeçar. Cada carta de agradecimento que recebo, cada foto de formatura de mulheres que conseguiram se reerguer, é uma prova de que minha vida teve propósito, além das minhas próprias conquistas pessoais. Recentemente, um de meus bisnetos, estudante de jornalismo, sugeriu que eu gravasse vídeos contando minha história para que ficasse registrada para as futuras gerações. Foi assim que comecei a participar deste canal, compartilhando com vocês essa jornada extraordinária que vivi. Cada depoimento é uma oportunidade de mostrar que não importa de onde viemos ou o que passamos, sempre há esperança de construir algo belo e significativo com nossas vidas. Quando olho para trás e vejo tudo que atravessei, desde aquela menina assustada sendo vendida pelo próprio pai, até esta senhora respeitada, rodeada por uma família amorosa, sinto uma gratidão imensa pela força que Deus me deu para nunca desistir. Passei por coisas que poderiam ter me destruído completamente, mas escolhi usar cada cicatriz como uma lição, cada lágrima como um degrau para subir mais alto. A vida me ensinou que sofrimento não define quem somos, mas como respondemos a ele sim. Hoje, quando acordo de manhã e vejo o sol entrando pela janela do meu quarto, agradeço por mais um dia de vida e por todas as bênçãos que recebi ao longo desta jornada. Sei que meus dias estão contados, como estão os de qualquer pessoa, mas não tenho medo da morte porque vivi intensamente, amei profundamente e deixei um legado que continuará através dos meus filhos, netos, bisnetos e de todas as pessoas que tive o privilégio de ajudar ao longo do caminho. Se há algo que quero que vocês guardem da minha história, é isto. Nunca percam a esperança, nunca deixem que as circunstâncias definam seus destinos, e sempre acreditem que é possível transformar dor em força, sofrimento em sabedoria e lágrimas em sorrisos. Amor e memórias preciosas. Se você teve paciência de escutar toda esta história, é porque Deus colocou você no meu caminho para que pudéssemos compartilhar algo muito especial. A certeza de que não importa quão escura seja a noite, o sol sempre volta a nascer. Cada palavra que compartilhei com você foi uma forma de passar adiante as lições que a vida me ensinou com tanto custo, mas também com tanta generosidade. Enquanto falo com você agora, olho pela janela e vejo meus tataranetos brincando no jardim que Alberto plantou há tantos anos. São crianças felizes, protegidas, educadas, que nunca conhecerão a fome, o medo ou a violência que marcaram minha infância. Elas são a prova viva de que é possível quebrar ciclos, transformar destinos e construir algo belo mesmo quando tudo parece perdido. Cada risada delas ecoa pelos corredores desta casa como uma promessa de que o futuro será melhor que o passado. Hoje nossa família se espalha por várias cidades e estados, mas todos carregam no coração os valores que tentei plantar ao longo dos anos: honestidade, trabalho, compaixão pelos necessitados e fé inabalável na bondade humana. Meus netos se tornaram médicos, engenheiros, professores, empresários, artistas, cada um seguindo seu próprio caminho, mas sempre lembrando de onde vieram e do sacrifício que tornou possível suas conquistas. É emocionante ver como uma árvore genealógica pode florescer quando suas raízes são regadas com amor verdadeiro. Fundação que criei continua sendo minha maior fonte de orgulho, agora dirigida por minha neta Carla, filha do Carlos, que herdou do pai o espírito empreendedor e de mim a compaixão pelos desamparados. Sob sua liderança, expandimos nosso trabalho para incluir programas de prevenção à violência doméstica nas escolas, capacitação profissional em tecnologia e até mesmo microcrédito para mulheres que querem abrir seus próprios negócios. Cada nova iniciativa é uma semente plantada para que outras mulheres não precisem passar pelos horrores que eu passei. Recentemente, recebemos uma proposta do governo estadual para transformar nossa fundação num modelo a ser replicado em todo o país. É surreal pensar que o trabalho que comecei numa casa pequena, movida apenas pela vontade de ajudar outras mulheres como eu,
agora pode servir de inspiração para políticas públicas que beneficiarão milhares de pessoas. Às vezes me pergunto se aquela menina assustada de 11 anos poderia imaginar que um dia seria consultora do governo sobre questões de proteção à mulher. Uma das coisas que mais me emociona hoje em dia são as cartas que recebo de mulheres que passaram pela fundação e conseguiram reconstruir suas vidas completamente. Semana passada chegou uma carta de uma senhora de 45 anos que saiu da nossa casa há 10 anos, vítima de violência doméstica, com 3 filhos pequenos e sem perspectiva nenhuma. Hoje ela tem uma empresa de confeitaria que emprega 8 pessoas, seus filhos estão todos na faculdade e ela está noiva de um homem que a trata como a rainha que ela sempre foi. Histórias como essa me provam que cada real investido, cada hora dedicada, cada lágrima derramada valeu a pena. Também me orgulha saber que minha história inspirou outras pessoas a compartilharem suas próprias experiências. Depois que comecei a participar deste canal, recebi centenas de mensagens de pessoas que encontraram coragem para falar sobre seus próprios traumas, suas vitórias, suas lutas diárias. É como se minha voz tivesse liberado outras vozes que estavam presas na garganta, esperando permissão para se manifestar. Nada me deixa mais feliz do que saber que minha coragem de falar pode dar coragem para outros falarem também. Meus dias agora são tranquilos, mas cheios de propósito. Acordo cedo, tomo meu café forte como sempre gostei, leio algumas páginas da Bíblia que me acompanha há décadas e depois me dedico às atividades que ainda posso fazer. Às vezes, é uma ligação para a fundação dando conselhos sobre casos difíceis. Outras vezes, é receber uma visita de netos que querem ouvir histórias da família. Ou ainda, gravar estes depoimentos que vocês acompanham com tanto carinho. Também mantenho correspondência com algumas das mulheres que conheci durante o processo judicial contra a Fazenda Santa Rita. Das 8 que tiveram coragem de testemunhar, apenas 3 ainda estão vivas, e nos escrevemos regularmente, compartilhando memórias, receitas de cozinha, fotos dos netos, e principalmente o alívio de sabermos que sobrevivemos àquele inferno e construímos vidas dignas e plenas. É reconfortante ter companheiras que entendem exatamente pelo que passei, sem necessidade de explicações ou justificativas. Às vezes me perguntam se tenho mágoa do meu pai por ter me vendido quando eu era criança. A resposta é não, não tenho mais mágoa nenhuma. Com a sabedoria que a idade trouxe, compreendo que ele também era vítima das circunstâncias, um homem desesperado tentando salvar uma família inteira da fome. Não posso dizer que foi a decisão certa, mas posso dizer que foi a única opção que ele via naquele momento. Guardar rancor seria como carregar pedras numa mochila que já está pesada demais com as memórias dolorosas. O que mais me impressiona quando olho para trás é perceber como cada pessoa que cruzou meu caminho contribuiu de alguma forma para a mulher que me tornei. Dona Odete me ensinou coragem, Francisco me ensinou que era possível ser amada, Antônio me ensinou estabilidade, Alberto me ensinou refinement e cultura. Até mesmo as pessoas que me machucaram tiveram seu papel, me ensinando a reconhecer maldade e a valorizar bondade quando ela aparecia na minha vida. Agora, já no final desta conversa que espero ter tocado seu coração, quero fazer um pedido especial para você que me acompanhou até aqui. Se minha história despertou alguma emoção em você, se de alguma forma ela tocou sua alma ou trouxe alguma reflexão importante, por favor se inscreva neste canal que se tornou minha janela para o mundo. Não é por vaidade ou números, é porque sei que aqui chegam pessoas que, como eu um dia, precisam ouvir que é possível superar qualquer adversidade. Mais importante ainda, conte sua própria história nos comentários. Não precisa ser uma história dramática como a minha. Toda vida tem valor e todo testemunho pode inspirar alguém. Fale sobre suas conquistas, suas derrotas, seus sonhos, seus medos. Crie uma comunidade onde pessoas possam se apoiar mutuamente, onde ninguém precise carregar seus fardos sozinho. Este canal pode ser muito mais que entretenimento, pode ser um lugar de cura e esperança. Quero saber também o que você aprendeu com minha história. Que lições levará para a sua própria vida? Como pretende usar os desafios que enfrenta para se tornar uma pessoa mais forte e compassiva? Suas reflexões são importantes para mim
E podem ser importantes para outras pessoas que lerão seus comentários. Nunca subestime o poder de uma palavra de encorajamento ou de um testemunho sincero. Se você está passando por alguma dificuldade agora, quero que saiba que não está sozinho. Se está enfrentando violência, procure ajuda imediatamente. Se está lutando contra vícios, depressão ou qualquer outro problema, lembre-se de que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência. Ninguém precisa ser herói sozinho. Todos precisamos uns dos outros para atravessar as tempestades da vida. Para encerrar, quero deixar claro que não me considero uma heroína ou uma pessoa especial. Sou apenas uma mulher comum que se recusou a desistir, que escolheu transformar dor em propósito e que teve a sorte de encontrar pessoas bondosas no caminho. Se consegui inspirar você de alguma forma, fico profundamente grata. Mas lembre-se de que a força estava em você o tempo todo. Eu apenas ajudei você a enxergá-la. Obrigada por ter me dado sua atenção durante todo este tempo, por ter permitido que eu entrasse na sua casa e no seu coração através desta tela. Espero que nossa conversa não termine aqui. Espero que você volte para visitar este canal, que interaja com nossa comunidade e que, principalmente, leve adiante os valores de esperança, coragem e solidariedade que tentei compartilhar. Até nosso próximo encontro. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E lembre-se sempre, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há amor, há possibilidade de recomeçar. E enquanto há pessoas dispostas a se ajudar mutuamente, há chance de construirmos um mundo melhor para todos.